Olá, minha gente, boa tarde, nono ano. Pessoal, a gente vai aqui dar início aqui à nossa aula de recuperação, certo? A gente vai estar aqui trabalhando aqui a parte de álgebra, né, como a gente já sabe. Certo? Então, o conteúdo para a nossa recuperação está exatamente na página 68, né, do capítulo 4. Certo? E aí a gente vai trabalhar com a ideia de par ordenado, certo? Nossa primeira ideia de par ordenado. Por que esse nome, par ordenado? Primeiro, porque se é par é 2, né? Então, a ideia de par são 2, certo? E ordenado quer dizer vem de ordem, certo? Então, aqui uma regra de associação. Você está me entendendo, né, quando eu falo? Que regra é essa? Seguinte, vamos supor que eu tenho aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, o ponto 1 eu tenho, vou até o ponto 4. Ponto 1 eu tenho 0 e 2, ponto 2 eu tenho 2 e 0, ponto 3 eu tenho menos 1 e 2, e ponto 4 eu tenho 1 e menos 2, tá? Então, cada ponto, ou cada par, se você quiser chamar assim, ele vem com a variável x primeiro, depois a variável y. Aqui é x, aqui é y. Aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Nessa ordem, tá certo? E aí, o que acontece? Quando a gente pegar o par ordenado e a gente for representar eles aqui no plano cartesiano, é outro conceito, certo? Você faz um abaixo do outro, não estou conseguindo porque aqui não dá, né? Teria que apagar. Então, o que a gente vai ter? No plano cartesiano, a gente vai ter o eixo Y, certo? E o eixo X. O eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. E o eixo X é o eixo das abscissas. Certo? Mas aqui a gente chama X e Y mesmo, não tem problema não. E quando eu for representar esses meus pontos aqui no meu plano cartesiano, certo? Eu tenho que fazer da seguinte forma. A minha ordem é primeiro o X, depois o Y. Lembre sempre disso. Certo? Então, por exemplo, 0 no X e 2 no Y. O que vai acontecer? Eu vou ter 2 positivo, eu vou ter aqui em cima. E o 0 no X, eu vou ter aqui embaixo. Então, o meu ponto é nada mais, nada menos que esses aqui, ó. Os valores aqui, né? Na verdade, não é que seja esses valores aqui, porque aqui tem infinitos valores. Deixa eu explicar de forma mais correta. Mais claro, certo? O meu ponto, quando ele tiver 0 no X e 2 no Y, ele vai estar exatamente aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto que tem 0 no X, tá vendo aqui, ó? E 2 no Y, certo? É no ponto P1. Correto? No meu ponto P2, ele tem 2 e 0, ou seja, 2 no X. Deixa eu apagar só esse aqui de azul. Vai trabalhar aqui, ó. 1, 2. Aqui é o meu 2 no X, ó. Tá vendo aqui o X, 2 e o 0 no Y. Só que o 0 no Y não é aqui, ó. Então, o meu ponto ele vai estar exatamente aqui, ó.
certo? Porque a coordenada dele, aqui, ó, é 0, certo? 0 no Y. E o X vai ser 2. Já aqui, ó, eu tenho as coordenadas de 0 e 2. 0 no X e 2 no Y. Olha a ordem, certo? P1 é 0 e 2. 0 e 2 está aqui. O meu P2 é 2 e 0. 2 e 0 está aqui. Tá bom? O meu P3 é menos 1 e menos 2. Aí você vem para cá, ó. Menos 1 no X, ele vai estar aqui, ó. Menos 2. E menos 2 no Y é para cá para baixo. Menos 1, menos 2. Então, ó, menos 1 e 2 é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu P3. Menos 1 no eixo X. O eixo X é sempre o eixo na horizontal, ou deitado. Menos 1 no X e menos 2 no Y. Aqui. Certo? Aí, o meu P4 é 1 positivo e menos 2 no Y. 1 positivo é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? O 1 no X positivo é esse aqui, ó. E o menos 2 é aquele aqui embaixo. Que é o meu P4. Certo? Então, a ideia de ponto de pau ordenado, a ideia de plano cartesiano e a ideia de produto cartesiano. Eu coloquei esse e esse aqui, né, porque a gente vai precisar para a prova, obviamente. Você saber localizar, olhando na figura lá, que ponto é aquele, né? Que característica tem aquele ponto. Né? Deixa eu fazer esse aqui. Aqui você pode chamar de eixo X e eixo Y. Você achar aqueles nomes bem esquisitos, tá bom? Eu vou apagar aqui em cima. Aí você vai ver o seguinte, galera. Produto cartesiano. Certo? O produto cartesiano, ele já vai ser, que a gente chama de produto. Vamos pegar aqui a palavra já define, né? O produto é uma multiplicação. Certo? Aí cartesiano aqui vem a ideia de pontos, mas pontos elementos de conjunto, né? Elementos de conjunto. Vamos dizer assim. Porque cada bichinho desse aqui, ó, cada ponto desse aqui é um elemento, ó. O elemento 0, o elemento 2, o elemento menos 1. O número, né? O número é o elemento em si, o conjunto. Tá certo? Então, o que seria produto cartesiano? Seria multiplicação entre os elementos de determinados conjuntos. Tá certo? Deixa eu colocar aqui o exemplo aqui pra gente, ó. Aparece aqui. Vou colocar aqui o exemplo. Vamos supor que eu tenho o conjunto A e tenho os seguintes elementos. 0, 1 e 2. E o elemento B, a gente fez isso aqui demais, gente. Tem os seguintes elementos. 3, 5 e 7. Certo? Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber quem é o A cartesiano B e o B cartesiano A. Ele quer saber quem na letra A quer saber isso aqui, na letra B quer saber isso aqui. Então, como é que a gente vai proceder? A gente vai fazer o seguinte, ó. Ponto, plano, a gente já tem a ideia. Agora a gente vai para o produto cartesiano. No A, eu vou pegar os elementos do A, que é 0, 1 e 2, e vou multiplicar, né? Vou fazer o produto com os elementos do B, que é 3, 5 e 7. O que vai nos restar aqui, ó? A cartesiano B, vai restar esses elementos aqui, ó. Eu vou formar pares, na verdade, né? O elemento 0 com o elemento 3, ó, vai ficar 0 e 3. Aí depois, ó, o elemento 0 com o elemento 5, 0 e 5. E por último aqui o elemento 0 com o elemento 7. Aí chegou aqui o ciclo, né? Ó. 0 e 7. Certo? Aí após isso aqui, eu continuo. Ó. Agora eu vou para o 2
2 e 3. Perdão, gente. 1 e 3. Aí depois, ó. 1 e 5. Vai acompanhando aqui, ó. 1 e o 5. E por último, agora, 1 e 7. Fechou o ciclo, né? Ó, 1 e 7. Aí eu vou para quem, ó? 2 e 3. 2 e 3. Aqui ele, ó. 2 e 5. E termina em 2 e 7. Pronto. Aí fecha aqui a chave. O A cartesiano B, o A cartesiano, por isso que é período cartesiano, vai ser esses pontos aqui, ó. Certo? Vão ser esses pontos, certo? 0, 3, 0, 5, 0, 7. 1, 3, 1, 5, 1, 7. 2, 3, 2, 5, 2, 7. Você pega cada elemento e vai formando par com os elementos aqui, ó, com os 3, ó. São 3 daqui, 3 daqui. A gente aprendeu que se eu pegar 3 vezes 3, vai dar 9. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pares, né, desse produto cartesiano aqui. Tá? E o que muda no B cartesiano A? Certo? Você vai mudar só a ordem. Né? Que vai ficar 3 e 0, 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2. 5 e 0, 5 e 1, 5 e 2. 7 e 0, 7 e 1, 7 e 2. Certo? Deixa eu fazer aqui em cima aqui o do B cartesiano A. B cartesiano A. Antes de fazer isso, eu vou colocar os elementos do B aqui, ó. 3, 5 e 7. Vou deixar isso aqui mais bonitinho, né? Pra gente entender aqui, ó. 3, 5 e 7, cartesiano 0, 1 e 2. Perceba que vai dar sempre os mesmos valores, né? 3 vezes 3 não, vai ser 9 pares, né? Então vai ficar assim, ó. D, cartesiano A, 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2. 5 e 0, 5 e 1. Está parando com Deus, gente, né? 5 e 2, é questão de tempo também, né? Depois, 7 e 0, 7 e 1, 7 e 2. Acabou aqui, acabou aqui. Certo? E aí você vê que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. Né? 9 pontos, vamos dizer assim. Ok? Então você inverte, né? Aqui a ordem, né? Que é B primeiro, depois o A. Né? Então você inverte a ordem, inverte o conjunto. Tá certo? Pronto. Aí a gente vai aqui um pouquinho mais para frente. A gente vai ver diagrama de flechas. Eu vou utilizar, eu tenho que fazer o diagrama de flechas para esse cara aqui e para esse outro cara aqui, certo? Mas sabe onde eu vou fazer que certo, galera? Não, vou fazer só para um. Eu vou fazer só para o B, só para o lado de cima. Vou apagar esse aqui de baixo. Fazer só para esse aqui. Não vai dar. Ó. Aqui eu vou ter o primeiro balão, é o B. Peguei o primeiro B, né? E o segundo balão é o A. Peguei o A depois. Certo? Aí quem são os elementos do B? 3, 5, 7. 3, 5 e 7. Quem são os elementos do A? 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai ligar. O primeiro elemento não é 3 e 0? 3 e 0. Depois, 3 e 1. Depois, 3 e 2. Aí depois eu vou para o 5. Ó. 5 e 0. 5 e 1. 5 e 2. Depois, 7 e 0.
7172. Você percebe que isso aqui é claramente uma relação, mas não é função. Certo? É uma relação. Posso ler para você? Pode sim. Mas Estou aqui. Eu tô falando. não é função. Correto, pessoal? Por que não é função? Porque para ser função, o elemento do A, no caso aqui do nosso B, o elemento do B, ele precisa ter um correspondente no A. Certo? Não é o que a gente está vendo aqui, certo? Mas a gente mais para frente vai ver o que é função e o que não é. Tá bom? Pronto, até aqui a gente já fez aqui alguns exemplos. Agora de distância de 2 pontos eu não vou pedir, certo? Eu vou pedir só clicar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais para fazer. A gente pode exercitar aqui as questões aqui na página agora aqui, ó. Se quiser. Eu vou fazer, não. Vai fazer aqui essas questões a você, né? E vamos fazer as questões aqui, então, ficar aqui nessa análise aqui, página 75. Deixa eu abrir quando eu coloco aqui, é questão. Questão 3, ó, tem a ver com o que a gente está falando. A questão 4, certo? Tem a ver com isso que a gente está falando. Deixa eu ver outra aqui. Tá, pessoal, essas duas aqui também é legal. A 3 e a 4. Aí, deixa eu ver o que tem aqui mais. Situação binária. Já conseguiu aqui. Relação inversa também. Vai para a função, certo? Vou olhar para a página 85. Por enquanto aqui, deixa eu só organizar aqui em relação a essa ideia de função. Vou pegar aqui as anotações que eu separei. Vai ficar mais fácil para a gente, né? Então, você não pode ir para a prova de recuperação sem saber o que é par ordenado, sem saber o que é plano cartesiano, certo? Sem saber o que é diagrama de flechas, que é esses balãozinhos, sem saber o que é produto cartesiano, certo? Aí já estão tem para cada uma dessas aí tem uma questão, para cada conceito desse aí tem uma questão, certo? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Ó, a gente vai ver agora a ideia de... Mas também é preciso valorizarmos cada instante da vida que passou e fazer o presente o nosso maior bem. Afinal, é no presente que podemos mudar aquilo que não gostamos nas Só um nossas instante, vidas. pessoal.
Pronto, pessoal. Alguma pergunta, né, gente, aqui? Vamos continuar. Aqui a gente vai ver função, né? A gente está aqui na página 85 agora. Professor, o senhor falou muita coisa. Eu só cobrei aquilo que eu acho que de certa forma, ficou deficiente, né? Ficou, assim, faltando, assim, dar um reforço, assim, melhor, né? Para vocês, principalmente do nono ano, que vai precisar muito disso, né? De saber o que são elementos, né? O que é conjunto, conjunto A, conjunto B, a união, esses conjuntos, vocês vão ver tudo isso aí, tá certo? Então, a ideia de função aqui na página 35, eu não vou falar muito, certo? Mas a ideia de função é uma ideia de dependência. Uma coisa depende da outra. Então, você, por exemplo, vocês no ano, acredito eu que não tem ninguém que já é independente financeiramente, que já é adulto, dentro do conforto da lei, manda no próprio nariz. Então, vocês dependem de quem? Dependem dos pais de vocês. Então, os alunos do nono ano, eles dependem dos pais. Né? Vocês dependem dos pais. Então, há uma função. Vocês aqui, vocês vivem em função dos pais. Certo? Se os pais não existirem, vocês morrem de fome. Certo? Tecnicamente, a grosso modo, é assim, né? Tá bom? E quem dá, de certa forma, a condição de sustentação, por exemplo, da família seria os pais. Tá? Então, a ideia de função que eu vou trazer para vocês é mais ou menos essa, uma dependência. Uma coisa, ela vive em função da outra, tá certo? E aí, na função, a gente tem uma coisa que é a lei. Isso aqui vocês vão buscar aqui no livro. Ó. Lei de formação. Onde está aqui, lei de formação? Página 88. Ó. Lei de formação. Certo? Está tudo ali. Lei de formação, eu vou botar assim, ó. De uma função. Eu sempre sigo o critério do livro. O aluno, às vezes o aluno não acha direito as coisas, aí pensa que a gente fala uma coisa, não é o caso do nono ano, né? Nunca tive problema em relação a isso. Mas o aluno, se você não botar tal qual como está no livro, que eu acho que é correto, o aluno às vezes tem dificuldade e acha que a gente não passou aquilo, não ouviu, tá? Então, tal qual está no livro, está no livro aí, 88, tá certo? Lei de formação de uma função, tá bom? O que acontece aqui? Ó? Essa lei de formação, ela se enquadra também numa regra de associação. Professor, é a mesma coisa lá do gráfico? Eita, peraí.
Pessoal, desculpe aí porque meu celular aqui descarregou, certo? Mas vamos continuar aqui. Estou falando o seguinte: a lei de formação de uma função, não sei se cortou aí, essa lei de formação de uma função é uma regra de associação. Mas você pode se perguntar, mas professor, se eu disse que tinha uma regra de associação lá no par ordenado, é a mesma coisa, porque se você tem um par ordenado, você pode construir um gráfico. Se você tem um gráfico, você tem uma função, você tem uma expressão para representar aquele gráfico. Então, é uma regra de associação, é uma lei de associação, certo? Então, essa regra de associação, essa lei, ela vai estar relacionada, você vai escrever aí, a lei de associação, essa lei de associação, ela vai estar, né, essa lei, ela vai, essa lei, essa lei vai relacionar o domínio. Vixe, professor, o que é isso? Domínio é o que domina. Domínio com o conjunto imagem. Vixe, professor, ficou difícil aqui de entender. Tenha calma. Para a gente saber a lei de formação, que é a relação do domínio com a imagem, a gente precisa aqui abrir outro tópicozinho e falar sobre valor numérico. Esse aqui que é o quente mesmo, certo? O valor numérico. O valor numérico, ele é o valor, isso aqui que a gente vai precisar para a prova. Olha, professor, esse aqui que o senhor falou, não precisa para que o senhor falou. Não, esse aqui também precisa. Por quê? Você precisa ter um entendimento aqui da teoria para você chegar aqui na prática, entendeu? Então, você tem que saber que tem uma regra de associação. Essa regra, ela vai associar o domínio com a imagem. E quem é o domínio e quem é a imagem? A gente vai ver agora aqui no valor numérico, certo? O valor numérico é o valor que a minha função, ela vai assumir, certo? Quando, lá em cima isso aqui, certo? Quando eu atribuir, certo? Quando eu atribuir determinado valor a variável x, que é quem? O domínio. Ok? Vamos ver o que é isso aqui. A gente já está começando aqui a incorporar a ideia. Por exemplo, a minha função, vai ter essa estrutura aqui, ó. F de x igual a ax mais b, vou colocar a equação, função de primeiro grau, ou, no lugar de f de x, eu vou colocar y é igual a ax mais b. Perceba o seguinte, ó. Quando eu digo que f de x é igual a x mais b, eu digo que essa coisa aqui está em função de x. Então, depende de x. Esse x aqui é a minha variável independente. Independente, não depende de ninguém. Já o meu y é minha variável dependente. Sim, professor, e aí? E aí é que a gente vai chegar no conceito de lei de formação e valor numérico, que é o que você vai precisar. Por exemplo, um exemplo aqui.
eu vou cobrar isso aqui na prova. Um exemplo aqui, esporádico aqui, certo? Aleatório. Por exemplo, eu vou pedir para você aqui, ó. Dada a função, vou botar tal qual, só não vou botar em questão, obviamente, vocês sabem isso, né? Teve até uma complicaçãozinha que tem, não aconteceu no nono ano. Eu ponho a questão lá e troco os valores numéricos, certo? Aí pronto, se eu trocar os valores numéricos, pronto, já não vi isso aqui, já não é desse jeito, não é assim que a gente precisa fazer as coisas em matemática, não. Eu não vou colocar a mesma questão, porque aí também certo? É usar de má fé também, certo? Eu vou colocar a mesma ideia, o mesmo raciocínio, mas com dados diferentes, com números diferentes, tá certo? Então, não vamos se assustar, não. Ah, porque a questão não está igual ao do livro. Sim, e quem foi que falou que tem que ser igual? Tá bom? Então, vamos com calma. Então, eu vou colocar aqui uma ideia, e essa ideia vai ser seguida na prova. Não vai ser a mesma questão, obviamente. Você já sabe. Dada uma função, então a estrutura é essa. Dada uma função, certo? Com raríssimas exceções, né? Dada uma função f de r em r, que não precisa você aprender a leitura, você não, certo? A não ser que você vá se formar em matemática, você precisa ter a notação, né? Saber a notação e a leitura. Mas a ideia principal é o seguinte, definida por. Aí eu vou dar a função aqui, ó. F de x é igual. Vou colocar uma funçãozinha normalzinha aqui, ó. 5x menos 8. Certo? Aí eu peço, ó. Calcule f de 2 e f de menos 2. Eu pedi dois valores. Eu pedi para f de 2 e f de menos 2. Tem dois valores aqui. Então você tem dois valores numéricos, né? Vou começar aqui, ó. O que seria a minha f de 2? Se você olhar bem para a função é assim, ó. F de x é igual a 5x menos 8. Se eu coloquei esse 2 aqui, galera, ó, esse 2 aqui está no lugar desse x, correto? Então, você sabe que, por extrapolação, que o que é isso? Não se preocupe não. Você sabe que se o 2 está no canto do x, é porque eu estou substituindo o x pelo 2. Então, onde tiver x, eu coloco 2. Então, tá aqui, ó, f de x é f de 2. E quem não quer saber quem é f de 2? Calcular f de 2 e f de menos 2? Começa primeiro por f de 2, tá certo? Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, não. Então, tá aqui, ó, f de 2 é igual, tá aqui igual, ó, a 5 vezes, quem é o meu x? Não é 2? Então, vou botar 5 vezes 2, menos 8. Não tem nada demais aqui, não. Então, vai ficar f de 2, aí você multiplica para depois subtrair. Isso é sexto ano. 5 vezes 2 dá 10, fica 10 menos 8. Então, meu f de 2 dá igual a 2. Ah, professor, quer dizer que a função sempre vai ser igual ao valor do x? Não, isso aqui é uma coincidência. Não é porque eu botei f de 2 que deu 2, não. Aí você pensa, f de menos 2 vai dar menos 2, né? Assim, não, matemática não é assim, não. Tá bom? Aí você vai agora para o f de menos 2. F de menos 2. Você sabe que f de x é 5x, aí não dá para fazer. Vamos fazer lá em cima. Vou fazer aqui, ó. Qualquer coisa, vocês olham aí a aula no canal, né? F de 2, F de menos 2. E lá, e você anota lá, se você quiser anotar, fazer anotaçãozinha, resumo. Eu só aprendo se quiser resumo, tá certo? Aqui, ó. Isso aqui tudo é resumo. Vocês aqui, ó. Certo? Eu não sei quantas aulas a gente vai ter, mas eu vou tentar resumir isso aqui para fazer a maior proximidade com a avaliação, certo? E também sanando a teoria, entendeu? A teoria também. Então, ó, f de menos 2, você sabe que. Você sabe que a função. Você quer saber quem é f de menos 2, você sabe que a função é f de x igual a 5x menos 8. Então, f de menos. Aqui, quando você substituir aqui f de menos 2, você vai ter 5 vezes menos 2
menos 8. Eu coloquei aqui entre parênteses, vai ficar mais organizado, tá bom? Mas se você não quiser, você pode deixar assim, que para mim não tem problema nenhum. Vai ficar... Então, você tem que lembrar, é 5 vezes o menos 2, fica menos 10, correto? Menos 10 e menos 8. Aí f de menos 2 vai ficar igual a menos 18, tá bom? Não tem dificuldade aqui que você repete sinal e soma, né? Tá certo? Então, olha só com a situação aqui, ó. F de menos 2 não é menos 2, é menos 18, tá bom? F de 2 deu igual a 2, porque foi uma coincidência. Mas você só faz substituir o valor aqui, ó, na variável, certo? O valor numérico no valor da variável, certo? Quando ele pediu o valor numérico, pronto, acabou. Quando ele pedir o valor numérico, o que acontece? Ele vai te dar um valor numérico, que é o número, e tu vai substituir esse valor na variável. Só isso. Não tem nada demais não, certo? Não tem nada demais não. O que vai, de certa forma, pedir um pouquinho mais um pouquinho mais de vocês, né? É a questão de você identificar o que seria uma função, tá bom? É bem importante você identificar o que seria uma função. E aí, para eu saber o que é uma função, eu tenho que estar, na verdade, aqui na página 86. Na página 86 tem esse valor aqui, certo? Só um instante, pessoal. Meu descarregou total. Eu peguei o carregador lá, né? Pronto, galera. Peraí que eu tô só encerrando, viu? Peraí, calma aí. Ó. O que acontece? Você precisa ir para a página 86, certo? Aí lá em cima, no 86, tem um textozinho, no todo o livro, certo? Tem um textozinho, essa parte assim, ó. Você marca aí, sei lá, arrisca esse negócio aí e coloca aí que é importante. Por que é importante? Porque aqui, ó, na página 86 lá em cima, é o que ele vai trazer o conceito de função. Se você souber isso aqui, você resolve essas questões que vai trazer diagrama de flecha, certo? E você vai conseguir identificar, olhando para a figura, quanto que é uma função, quanto que não é uma função. Então, o que que diz aqui, ó? No item 2, ó. No item 2, que é o mais importante. Uma relação é função se e somente se todo valor do domínio ele possua o único valor no contradomínio. Certo? E você está escrito assim, não. Mas é porque eu traduzi, certo? Mas se você ler, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Todo valor que eu tenho na variável x, que é o domínio, ele precisa ter um único correspondente na variável y, que é o contradomínio. Certo? Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente analisar. Presta atenção aqui. Ó. Professor, essa ideia de função, que a função é fácil. É só analisar esse conceito aí? Mas aí vamos ter cuidado aqui. Vamos ver aqui com calma. Aí eu vou encerrar aqui. Eu vou pegar só alguns minutinhos, porque teve aí um imprevisto aí, o carregador aí, o celular descarregou e tal. Eu vou pegar até os mesmos exemplos aqui do livro. Aqui, ó. Você está com o livro aí, ó. Você pega aqui, ó. Ele bota o diagrama 1. Diagrama 1. Professor, que conceito é esse aqui? É o conceito de função em diagrama
flecha. De flecha. Flechas, né? De flecha. Porque não é só uma, né? Então, ó, presta atenção aqui, ó. Eu tenho o diagrama 1. Diagrama 1. O que acontece aqui? Ele tem uma bolotinha aqui, que ele botou A, ele botou 1, 2, 3 e 4. Ele tem uma bolotinha aqui que é do B, ele botou 2, 4 e 6. Ele ligou esse com esse com esse e esse com esse. Aí a pergunta que eu te faço é: todos os elementos do domínio possuem um correspondente no contra-domínio? Está seguindo a regra esse aqui? Esse aqui, ele não segue a regra. Por que ele não segue a regra? Porque está faltando esse camarada aqui que está sozinho, ó. Certo? E não pode não? Pode não. Certo? Esse 4 aqui, ele tem que ter um correspondente. Se não fosse esse camarada, seria. E professor, o que é isso aqui? Isso aqui não é função. E não é função. Certo? Aí vamos aqui para o diagrama 2. Vamos ver o diagrama 2. Ó. Vou fazer aqui em cima mesmo. Não dá. Certo? O diagrama 2 ele vai trazer assim, ó. Menos 1, 2, 3 e 4. E o outro vai ser, o B vai ser menos 2, 3 e 4. Só que olha o que ele faz aqui, ó. Ele pega o menos 1 e liga a 1, 2 e ao 3. Deixa eu apagar esse setinho aqui. Vou parar com o dedo mesmo, pessoal. Vai precisando. Ele vai pegar o menos 1 e vai ligar esses dois aqui, ó. Aí depois ele pega o 2 e liga com o 4. Pega o 3 e liga para o 4. Pega o 4 e liga para o 4. Vamos ver aqui essa bagunça aqui. Aí eu pergunto, ó. Cada elemento do domínio, ele possui um único correspondente no contradomínio? A gente vê que não, né? A gente vê aqui, por exemplo, ó, que o menos 1, ele está associado, ó, a dois elementos de B, que é o menos 2 e menos 3. Certo? Então não está certo aqui. Professor, e esse aqui, ó? O 2 está para o 4, o 3 está para o 4 e o 4 está para o 4. Está correto isso aqui? Está correto. Se você for olhar, ó, cada elemento do domínio possui um único correspondente no contradomínio. Esse elemento 2 tem o 4, esse elemento 3 tem o 4, né? Outro elemento, né? E esse elemento 4 tem o 4. Então, você consegue ver claramente que se fosse só esse caso aqui, esse aqui ficar com 3, né, vamos dizer assim, receber 3 flechinhas, tá tudo bem. Não pode acontecer isso aqui, ó. O menos 1 tá ligado a menos 2 a menos 3 ao mesmo tempo. Porque eu tenho o mesmo elemento ligado a 2. Não pode. Então também não seria função. Tá certo? E aí, professor, quando é que é função? Vamos ver aqui. O diagrama 3, ó. O diagrama 3, ó. Mais especialzinho aqui. Eu falei diagrama 3, ó. Conjunto A, polinho do A, e tem isso aqui, ó. Menos 1, 0, 2 e 3. E a bolinha do B? Ele tem 0, 2, 3 e 4. Aí ele faz o seguinte, ó. Ele pega o menos 1 e liga por 2. Pega o 0 e liga por 2. Pega o 2 e liga por 3. E pega o 3 e liga por 3. Aí o que ele diz assim, ó. Esse aqui é uma função, né? Ele diz o seguinte, ó. Os elementos de A, eles estão associados a um único elemento de B. O que é que está acontecendo aqui? Todos os elementos do conjunto A, que é o conjunto que parte as setinhas, certo? Tem um correspondente no conjunto B. Será que é mesmo? Vamos ver aqui.
O -1 só está ligado ao 2. O 0 só está ligado ao 2. Pega a regra. O 2 está ligado ao 3. O 3 está ligado ao 3. Mas, professor, esse 3 e esse 2 receberam duas flechinhas. Não tem nada a ver. Você pode receber duas flechinhas. Não pode sair duas flechinhas. Por exemplo, se esse cara tivesse ligado aqui, ó, o -1 com 0, ó. Aí, saiu duas flechinhas. Não pode sair duas flechinhas. Só pode sair uma de cada vez. Certo? De cada elemento. Se sair do mesmo elemento duas flechinhas ou três flechinhas, já não é função. Professor, mas esse daqui, ó, tem um elemento 0, não pegou nenhuma flechinha, e um elemento 5. Aqui no B, pode sobrar, pode ficar sobrando. O que não pode sobrar é no A. Por que não pode sobrar no A? Você lembra que eu chamei que o A é o domínio? O A é o domínio. Então ele domina, não pode sobrar ninguém não. Certo? Agora o B é o contradomínio. Pode sobrar sim, não tem problema não. Não tem problema algum. Se sobrar 1, 2 ou 3. O que não pode é ter, por exemplo, aqui o 3. Se 3 não tivesse ligado aqui para o 3, tivesse ficado assim, isso aqui já não seria mais função. Porque não pode sobrar aqui não, nenhuma versão. Por isso que o 3 está ligado para isso. Então isso aqui é função. Certo? Então tome cuidado. Se você tiver algo mais ou menos assim, ó, por exemplo, aqui, ó, dois elementos aqui. Aqui o A e o B. A e o B. Aí isso aqui, ó, sai três flechinhas aqui, do mesmo canto, no mesmo número, certo? Não é função. E se ficar um número aqui, ó, sem nenhuma flechinha, também não é função. Porque são as duas características que você precisa saber, certo? Para classificar quando é função e quando não é função. Se sobrou desse lado, tá todo mundo ligado, bem bonitinho. Mas sobrou um desse lado sem ligar, não é função. Aí, professor, tem um elemento daqui, um número daqui que está ligado duas vezes para o... Tem duas flechinhas para dois elementos do outro, do conjunto B, também não é função. Certo? Aí, professor, aqui ficou sobrando um elemento a receber uma flechinha. Não é função? Não, não interfere nada. Continua sendo função. O que não pode sobrar é aqui. Deixei bem claro para vocês. Tá bom? Então, a gente viu aqui a análise disso aqui, funções. A gente vai agora desprender um bom tempo também na parte de interpretação de gráfico. Lembra que eu falei para vocês que eu ia pedir interpretação de gráfico, tá certo? Como já está estourando o tempo, já passei já 10 minutos praticamente, que eu tinha que liberar vocês aí às 4h35, vai dar 4h45 já. Então, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Nossa aula, nossa primeira aula de recuperação. Qualquer dúvida, vocês deem uma olhada nas aulas anteriores sobre função, sobre relação binária, tá tudo lá no canal, certo? Este momento é o momento que vocês precisam pesquisar lá, né, no canal BLV no YouTube lá, certo? Tá certo? Então, tchau. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.